Mama Live. Bom dia, eu sou o Carlos. Estamos iniciando mais um programa Meia Hora com o Gestor, aqui na Mama Live. Nosso programa que é transmitido pelo YouTube, o YouTube da Mama Live, pela página no Facebook da Mama Live e pela minha página, Gestor Carlos André Gomes, também no Facebook. Peço a você que curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo. Obrigado, hoje eu recebo o Leandro, né? Obrigado, professor, por ter aceito. Leandro, que é professor, que é músico. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo aqui. Eu que agradeço o convite. Nossa, eu sempre assisto, sempre vejo o seu programa ali nesse horário, né? Falei, daqui uns dias eu tô lá também. Hoje eu tô aqui. Se você tem alguma pergunta para o Leandro também, que é pré-candidato a vereador aqui em Campo Mourão, comenta aí que o Leandro vai responder, vai bater esse papo com a gente. Professor, a gente fala muito em Campo Mourão da situação, vi que você ajudou o pessoal, fez um trabalho bem legal na rede social com os artistas, né, do próprio auxílio emergencial deles. Campo Mourão tem sofrido demais, o Brasil tem sofrido em geral com a situação da cultura, dos artistas. O que pode ser feito pós-pandemia para a reestruturação dos artistas, da classe cultural em Campo Mourão? Olha, Carlos, Campo Mourão já foi a terceira cidade do país a nível de cultura. Tanto que as viradas culturais que acontecem só nos grandes centros, nós tivemos aqui em Campo Mourão. Não sei se você chegou a ir lá na virada, mas a gente teve grandes artistas de nível nacional aqui em Campo Mourão. E isso por conta de trabalhos aí, você não constrói um grupo artístico do dia para a noite. Só que o problema é que para você deixar de ter, às vezes, em 1 ano, 2 anos, você acaba fazendo com que os artistas tenham que ir embora da cidade, né? E isso, infelizmente, a cultura nos últimos 4 anos, isso eu posso falar porque eu já tenho 5, 6 projetos pelo FEPAC, eu atuo como artista desde 94. Nos últimos anos, a cultura foi deixada um pouco em stand-by, né? E cultura não é apenas o lúdico de você chegar no final do ano e fazer uma grande apresentação, por mais bonito e interessante que seja. A cultura é você trazer, é como o esporte, você traz a criança desde pequeno, né? Tanto no circo, quanto no teatro, quanto na música, e é um investimento de muitos anos, né? Para você ter uma ideia, um pianista, ele estuda, você começa a tocar a partir de 10 anos de estudo. Então, isso precisa, a partir de 2021, você tem que focar e trazer de volta, por exemplo. O circo, ele tem que ter investimentos municipais, porque há muita criança, há muita gente que não tem condição de pagar as escolas de circo privadas. A banda municipal deixou-se a banda morrer. A banda municipal ela tem mais de 50 anos, ela nasceu praticamente junto com a cidade, né? Esses dias a Polícia Militar trouxe a banda dela e passou pelo centro, foi algo, sim, espetacular, fizeram uma live. A gente tem a banda, e a banda de Campo Mourão não trabalha só em Campo Mourão, ela leva também para a região, ela pode participar de festivais a nível nacional, né? Nós temos artistas, Carlos, mourãoenses, em grandes estruturas. Nós temos artistas junto com a Nayara Azevedo, né, que é aqui de Campo Mourão, de Farol. Nós temos artistas como Michel Teló, que trabalha na técnica. Nós temos artistas, né, que trabalham com Gustavo Lima, que trabalhavam com o Minuano. Então, Campo Mourão ele é um celeiro de artistas. Mas se você tratar a arte como está sendo tratada, de você deixar ela como um resíduo, com o que sobra, aí você mata toda uma vocação, né, artística, que pode se transformar também numa vocação turística, né, ou trazer mais pessoas ou mais investimentos para a cidade. Professor, o senhor tem um projeto, né, junto com outro músico, do projeto Música com o pessoal do câncer, né? O Música Oncológica, é isso, né? Música e Oncologia. Música e Oncologia. Professor, olhando o projeto, vivendo a realidade do pessoal que faz o tratamento com câncer hoje, o que se pode melhorar para atendimento do pessoal com câncer e qual que é a diferença que a música faz no tratamento deles? Olha, esse projeto que a gente tem faz uns 7, 8 anos. Nós fazíamos um café da manhã, agora depois da pandemia a gente deu uma parada, sabe? Fazíamos um café da manhã junto com o pessoal do Rotary. E agora nós estamos junto com o pessoal que é da maçonaria e do Centro de Amparo aos Doentes de Câncer, a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer.
todo dia eles levam marmita, e essas marmitas para quem, a Santa Casa ela é um pouco fora, né, longe da cidade. Então quem está acompanhando, ou aquelas pessoas que não têm condição, elas vão lá, eu já comi da marmita, é ótima, e a gente faz uma música, tanto no café da manhã, né, que vai voltar esse trabalho com o Rotary, quanto também com o pessoal que é da maçonaria, também tem o Sargento Castro, que é da polícia, que estão ali, são várias pessoas, né, tem empresários também que participam. Olha, Carlos, já aconteceu da gente, no almoço é mais tranquilo, as pessoas sentam e comem, aplaudem, gostam, a gente vê o sorriso, né? Porque é um momento muito difícil, né? Espero que ninguém tenha que lidar, mas quem já tem um parente ou já lidou com essa doença, é algo terrível, terrível. E, só que quando você leva a humanidade, você leva a música, você leva a arte, você por alguns instantes, a pessoa esquece. Já aconteceu de ter senhoras de dançarem ali no café da manhã, e inclusive de virem cantar com a gente, né? Esses dias tem um vídeo na internet, a gente entrou ali onde o pessoal faz a quimioterapia, e uma senhorinha olhou para mim, para o Marcelo Simões, e falou, vocês estão curando a gente. Claro que quem cura é o Espírito Santo, mas aquele momento é um momento em que a pessoa esquece, olha, por alguns instantes de tudo aquilo. Até tem hora que eles levam, o pessoal do Rotary leva um café, leva um chazinho, leva um pãozinho, mais a música, o pessoal por alguns instantes esquece até que é um hospital. É muito bom, sabe? E eu falo para você que é um projeto que ele vai continuar enquanto eu puder tocar, porque eu me sinto melhor quando eu vou e quando eu saio de lá também. Pô, legal. Professor, hoje a gente tem acompanhado as lives de todos os pré-candidatos e muitas cidades se fala em emprego, geração de emprego, falta de emprego. O que pode o senhor como pré-candidato, talvez como futuro vereador, o que pode ser feito, a Câmara pode fazer para trazer geração de emprego, para gerar novos empregos em Campo Mourão? Bacana pergunta. Bem, o pessoal que não me conhece, né, quem me conhece mais de perto, já foi meu aluno, sabe que eu sou economista. Eu sou formado pela Unespar desde 2005 e desde 2008 eu atuo como perito judicial aqui nas comarcas da região. E o assunto economia é um assunto que eu aprendi a gostar e que faz parte do meu dia a dia. A gente precisa dividir renda. Não tem como fazer. Parece conversa, né? Às vezes quem está ouvindo fala, conversa de esquerdista. Não é de esquerdista. Né? Maringá, ele se desenvolveu e tem os shoppings e tem aquele comércio muito forte, porque muita gente pode comprar. Muita gente. Enquanto Campo Mourão, ele viver um grupinho com muita coisa, e a periferia com salários e condições assim que mal e mal dá para sobreviver, dificilmente a gente vai ter um grande comércio. Então, para a gente fomentar o comércio, a gente precisa de políticas, a gente precisa trazer indústrias, a gente precisa de setores que empreguem as pessoas, setores que tragam mão de obra. E também fomentar o empreendedorismo. Eu tenho uns amigos meus de Campo Mourão que foram para Piraquara e eles vendem pela internet. Sabe, um vende coisas para pet, para animais, e o outro vende móveis. E eles estão muito bem. Mas por conta de quê? Desse marketing digital, dessa nova forma, né, de você vender, de você produzir. Então, isso você tem que preparar. A prefeitura, ela tem que criar isso já nas escolas. Ela tem que fazer essa parceria com o Sistema S. Né? Ela tem que fazer com que a gente tenha uma cultura de trabalho, de venda, de produção, de inovação. Eu não sei se é do seu tempo, mas quando eu era bem novo, assistia esses desenhos americanos, e lá as crianças elas já iam para frente da casa vender limonada, né? E quando tinha alguma coisa para vender, eles faziam um bazar na frente de casa. Então a gente precisa ter essa cultura. Hoje em dia tem o vendo-me usado e as pessoas negociam mais, mas a gente precisa ter essa cultura de ganhar dinheiro, de produzir, de exportar. Campo Mourão precisa disso, precisa de fábrica, precisa de um comércio forte. A nossa agricultura, graças a Deus, vai bem. Se você tiver algum comentário, pode comentar aqui com o professor Leandro. Ele é especialista em quase tudo, né? Então pergunta que ele vai responder. Leandro, hoje eu tinha feito um convite para você alguns dias atrás, e eu não sabia que hoje era um dia tão especial assim, né? Hoje é teu aniversário, né?
Rapaz, né? Ó, um dia chega, eu estava conversando com vocês aqui, né? Quarentão, rapaz. Parece que esses dias eu tinha 11, 12, estava correndo lá. Eu fui criado no Jardim Alvorada, né? Vivi lá até meus 30 anos, né? E a gente acha que a gente vai ficar nessa idade sempre, né? Aí depois você trabalha com música, a música ela também te traz aí para o lúdico, para essas coisas, mas chega, né? Diz que quando entra o dentro, Separei Obrigado. Tem comentário da Mazé, não tem? Coloca aqui, a Mazé sempre participa com a gente, né? Ela comentou sobre o comércio, a deficiência já começa com o comércio que abre aos sábados em um horário ingrato. Isso pois fecha às 13 horas. O povo que pode, foge para Maringá, suas compras em famílias, gastando fora o que poderia movimentar o comércio de Campo Mourão. É o comentário da Mazé, dizendo que o pessoal que poderia gastar aqui, gasta em Maringá, porque o comércio fecha muito cedo no sábado. Complicada essa situação. Mas o comércio tem, acho que uma vez no mês, né, que abre até um horário mais estendido, né, até as 5 horas. É complicado. Gente, se você tem alguma pergunta, comenta para o Leandro. Leandro, eu tenho acompanhado muito a página, né, do Amigos do Leandro. É uma página, um grupo, na verdade, né, no Facebook. Tenho visto o trabalho que você tem feito. Leandro, professor, você sabe tocar qual instrumento, qual aula que você dá de instrumento aí? Que eu vejo sempre, professor, que você toca quase de tudo, pô. Eu me formei em piano. Tinha uma escola, a escola Igor Stravinsky, que ficava aqui na rua São Paulo. Aí depois eu fui estudar com a professora Lourdes, me formei em piano. Mas aí o meu pai toca acordeon, toca gaita, né? Sanfona, né? Tem gente que só entende por sanfona. Eu falo gaita porque a gente se criou ouvindo essas músicas do Sul, sabe? As músicas gaúchas. Aí eu toco acordeon, né? O teclado é próximo ao piano e você aprende a parte dos baixos, né? Aí o violão também, eu fiz muito tempo barzinho, sabe? Igual meus amigos fazem, né? Por aqui em Campo Mourão, hoje em dia tem bastante lugar, se Deus quiser, vai voltar aí essas pessoas a poderem trabalhar. Então, na realidade, são vários instrumentos, mas pela necessidade, sabe? Como eu trabalhei 20 anos como músico profissional, às vezes você tinha uma equipe e faltava alguém. Alguém tem que fazer o contrabaixo, aí você ia fazer. Eu cheguei a fazer 2 carnavais de saxofone em Piabiru, no carnaval de rua, né? Mas por essa questão, eu sempre tive isso, sabe, cara? Eu nunca consegui, pelo bem ou pelo mal, a gente fala, você tem que focar numa coisa e ficar. Mas eu nunca consegui, tanto que também no estudo que você falou, né? Gosto de estudar economia, gosto de estudar direito, gosto de estudar arte. Né? A minha esposa gosta muito de filosofia, de ficar lendo literatura. É uma coisa minha, assim, né? Não consigo ficar, vou só estudar o piano, por exemplo. Talvez tocaria muito melhor do que hoje, só estudando piano. Mas é uma coisa minha. Eu vejo, por exemplo, eu vi a Polícia Militar, que eu falei para você, eles fazendo aquela banda, dá vontade de estar junto, sabe? Aí você corre e vai aprender um instrumento novo, né? Leandro, a gente tem acompanhado muito em Campo Mourão a questão dos horários estendidos nas escolas, né? Que hoje não tem, precisa de uma atividade a mais. Você acha que o que pode ser feito? O esporte, a música, qual que é a diferença que isso faz para uma criança? Olha, eu vou falar da minha experiência.
Eu estudei no Manuel Bandeira, eu tenho muito orgulho de ter estudado no Colégio Manuel Bandeira. Eu sei o nome dos professores até hoje, lá do primário, né? E o maestro Lincoln, nós tínhamos a banda municipal, uma casinha de madeira, ali ficava guardado os instrumentos, né? O maestro Lincoln, ele desceu um dia de bicicleta para ele pegar lições com as crianças. É claro que você tem criança, hoje em dia é difícil, quem é pai sabe disso, de você tirar a atenção do celular. O celular hoje em dia atrapalha muito. Mas a criança, quando vê um instrumento, no meu caso, que eu gosto de música, ela vai para o lado do instrumento. É igual o piazinho que vai para o lado do futebol, né? Quem gosta de luta vai do karatê. E eu fui para o lado da música. E do jeito que eu fui, eu tenho vários grandes amigos no Jardim Alvorada, Jardim Bandeirante, Jardim Santa Nilce, na Vila Ouro Preto, que foram para o lado da música. Carlos, eu não sei te falar se um ou outro poderia se perder, porque lá na vila, muitas vezes aparece gente ruim. Tem gente ruim em todo lugar, não é só na vila. Tem aqui para cima também, no centro. Mas, às vezes, essa criança não tem o que fazer e acaba se aproximando de um traficante, se aproximando de uma pessoa que não gosta de trabalhar, que não gosta de estudar. A música não, porque a música ela exige o estudo, ela exige disciplina, o esporte também. Aí o que aconteceu? Esses amigos meus que eu falei para você de Piraquara, eles são grandes músicos. Nós temos o maestro Edson, nós temos várias pessoas que começaram a trabalhar, na época tinha muitas bandas de baile, na região, sabe? Então, o trabalho da música e do esporte, ele é um trabalho social. É por isso que eu falo, a cultura não pode ser visto como algo só lúdico de eventos de final de ano. E isso é uma crítica mesmo. Você traz a criança, e não só a criança, você traz as pessoas também mais velhas, porque a música, ela trata a pessoa. Esses dias, eu tenho uma filósofa que eu gosto, a Viviane Mosé, e ela falou uma coisa, a psicologia trata, como nós temos aí, os CAPs, né, os lugares, a filosofia trata por um entendimento diferente da vida, e a arte também. Então, quando você traz para a arte, você tira ela de lugares que são ruins, né? É fundamental. A gente não pode pensar só. Claro, emprego é fundamental, trabalho, consumo é fundamental. Mas o ser humano, ele não é só um ser econômico, de trabalho e consumo. O ser humano, ele é um ser que ele é lúdico, né? Ele tem que dançar, ele tem que cantar, ele tem que ser feliz de outras formas. E aí entra a música e entra o esporte também. É fundamental o esporte, né? Até falar que o nosso time de basquete voltou, né? Uhum. Eu fiquei parceiro, eu gosto dessas coisas. Porque eu sou moroense, assim, eu sou bairrista, sabe? Eu defendo. Eu sou nascido aqui e defendo o Campo Mourão de uma forma, é uma questão de ideologia. Até essa questão de pré-candidato, né? Fui a vez passada, é ideologia, é querer participar para fazer melhor. Sim. Eu acho que é fundamental isso. O senhor falou que gosta muito de ler. Em Campo Mourão, a gente tem uma dificuldade. Nossa biblioteca aqui do lado, né? O pessoal, a população, as crianças, os próprios adultos não gostam muito de ler, em geral, em Campo Mourão. O que precisa ser feito para fomentar a leitura em Campo Mourão? O brasileiro, em geral. Se a gente faz aí uma estatística entre nossos vizinhos latino-americanos, a gente acaba ficando para trás de quase todos, talvez de todos. Eu aprendi a ler lendo gibi, Maurício de Souza, né? Os gibis da Marvel. É um hábito, é igual o cuidado físico, né? Não é assim de primeira vez que você vai, no meu caso eu gosto de academia, que você vai gostar e amar. Você vai gostando porque você nota que isso vai te fazendo bem. Isso você tem uma saúde melhor, você tem um corpo melhor, né? E a leitura é igual. A pessoa ela tem que despertar para esse mundo, a esses vários mundos que existem dentro de cada livro, né? Porque quando você lê, a imaginação é a tua, você cria. Eu tenho um amigo que leu a trilogia do Senhor dos Anéis, o Iberê, mora em São Paulo, e quando ele foi assistir o filme, que o filme ganhou 12 Oscars, o último filme, ele achou que o filme faltou em alguma coisa. Olha que é uma das maiores produções que já existiram, né? Sim. Por quê? Porque a nossa imaginação ela é algo infinito. E quando você lê, você desperta a imaginação. E isso te faz ser uma pessoa, por exemplo, inovadora. Você vê como as coisas estão ligadas, né? Quando você é inovador, você traz uma ideia nova e você pode crescer profissionalmente. Se você cresce, a tua região cresce, o teu bairro cresce, teus vizinhos, a tua família cresce. Esse amigo meu, mais uma vez falando dele, né? Ele deve estar falando de mim lá. Mas ele tinha um sonho em construir uma chocadeira elétrica, sabe?
E ele arrumou problema com a mulher dele, porque volta e meia ele pegava as coisas da mulher lá para tentar produzir essa chocadeira. E volta e meia não dava certo, até que deu certo. Deu certo. Hoje ele está rico. Eu estou falando de leve, assim, ele está muito bem. Criado aqui no Jardim Alvorada junto com a gente, sabe? Por quê? Porque ele sempre trabalhou a imaginação, né? Ele sempre foi, não foi cortado as asas dele, da imaginação. Então, lá quando você é criança, você tem que deixar ela ser criança. Rubem Alves fala que as crianças são feitas de sonhos. E em cada livro tem um sonho diferente. Tem que deixar, não dá. Aqui no celular, o celular é um problema grande, porque ele já te dá tudo, ele não deixa você imaginar. Essa é a grande diferença para o livro, pelo menos eu considero. Professor, hoje nós temos, estamos chegando nos 100 mil habitantes, né? A gente está bem próximo dos 100 mil habitantes, e todo ano nós temos a Festa Nacional do Carneiro do Buraco. E da última não teve, esse ano certamente não vai ter por conta do Covid. Qual que é a importância dessa festa? Fomenta o quê? Traz dinheiro, traz a cultura? O que é a importância da Festa do Carneiro do Buraco na cidade de Campo Mourão? Bacana. Boa, grande pergunta, hein? Eu sou grande amigo da professora Cleusa, né? Ela foi, ela tem mais de 70, então ela faz parte da educação e ela é formada em turismo, ela tem um mestrado em turismo. Então, turismo, você cria algo. O Carneiro no Buraco, ele é uma história criada, é uma história construída. E é uma história que durante muito tempo deu certo. Né? Porque você viajava pelo Brasil, eu já toquei na maioria dos estados do Brasil, e as pessoas falavam Carneiro no Buraco. Então, é uma história que deu certo. Né? Aí você cria um mito, né? Porque tinha também aquela, antes de você fazer a dança, e tudo isso envolve a cultura, envolve a arte. E agrega valor ao produto, né? Que vai ser. O turismo ele é fundamental, tanto quanto o comércio, quanto a indústria, quanto a agricultura. Nós temos cidades no Brasil que crescem com o turismo de uma forma exponencial. Eu fiz um trabalho sobre o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, que eles têm um turismo religioso lá, e no mês de setembro, dia 29 de setembro, eles reúnem mais de 30 mil pessoas no santuário. E todo mês eles têm mais de 5 mil pessoas. Então isso significa mais gente nos hotéis, aliás, novos hotéis se precisar, nos restaurantes, nas lanchonetes, o pessoal que vem de carro acaba, os postos de gasolina, as oficinas, né? E tudo pelo bem, tudo algo virtuoso, algo bom que acontece. Então, quando você deixa uma festa morrer, muita gente, eu vejo que tem muitos políticos que eles falam mal de festas, como se festa fosse algo ruim. Depende como que é algo ruim. Se for algo organizado, algo sadio, algo da família, algo que venha trazer dinheiro e divisas e emprego para Campo Mourão, é algo ótimo. Então tem que restabelecer. Tem que restabelecer. É a nossa cara. Se pode pintar, de repente, um outro símbolo para Campo Mourão? Pode sim. Né? Durante muito tempo, eles tentaram trazer algo do turismo religioso. Mas nós temos também a questão natural. Para quem não conhece o Parque Lago Azul, é fantástico. Às vezes você viaja 1.000 quilômetros para visitar lugares iguais, só que lá tem investimento em marketing, tem gente falando, isso aqui é bonito, igual Paraty, né? Antes você locava um filme e você via a cidade de Paraty quase estampada em quase todos os filmes. Então, essa questão do marketing, ele está amarrado com o turismo. E é bom para a cidade. Hoje o Arleto, né? O Arleto, para mim, é referência, o que ele faz em Piabiru, com os caminhos de Piabiru, a gente deveria fazer aqui em Campo Mourão. Professor, a gente tem uma questão da Santa Casa, que eu falo da Santa Casa porque o senhor também vive lá com o projeto da música oncologia. Uhum. Vendo o geral, o atendimento da Santa Casa, a estrutura que o hospital tem, o que pode ser feito para melhorar a saúde da população de Campo Mourão e da região? Olha, investimentos. Eu vejo mais pelo lado econômico. Precisa-se de investimentos, precisa-se de administração. Nós, depois de 2017, se você me permite dar uma teorizada, coisa de professor, né, abriu-se algumas condições dentro da CLT de trabalho que apresentam uma possibilidade de flexibilização do trabalho, sem precarização, obviamente. Então, você pode, por exemplo, criar momentos
né, dentro do contrato de trabalho do profissional, você sabe o momento de pico e é aquele momento que ele vai estar mais disponível. E ele vai receber pelo momento que ele está disponível, e não por todo um momento que ele não fica disponível. Então, o que a gente tem que fazer? Principalmente é administrar os médicos, administrar os profissionais, né, fazer um bom uso do erário público, um bom uso, né, para que eles recebam dignamente. Obviamente, a pessoa tem que receber, não é um trabalho fácil, mas que recebam por aquilo que é trabalhado. Recebeu por aquilo que é trabalhado, né? Eu acho que é fundamental isso. A estrutura também, investir em estrutura, não tem jeito. Né? Você tem que trazer a comunidade para participar, e a comunidade participa. Nós fizemos uma live, nós tivemos 30 empresários que doaram para a nossa live solidária, e o dinheiro foi para a casa de apoio, a casa de apoio aos doentes ao câncer. Então, as pessoas, elas são abertas a ajudar. Então, focar isso, falar, olha, a saúde é uma coisa prioritária. Quanto é a educação, a saúde é prioritária. Se não está vindo, a gente fica esperando essas amarras políticas que às vezes não acontecem, a gente mesmo tem que fazer aqui dentro de casa, né? E isso, né? A pessoa, essa organização, principalmente dos médicos e horário de trabalho, tem que ser uma coisa que tem que ser bem pensada. É difícil falar porque é uma classe forte, uma classe que acaba se impondo frente à administração. Mas é assim, você ter o controle. Trabalhou, recebeu, né? Se é um ótimo profissional, recebe mais, se é um profissional de início, recebe um pouco menos, mas tem que ser aquela coisa no papel, na transparência, sabe? Professor, alguns professores, eu acompanho bastante a rede social, principalmente dos outros, fico lá espiando, falam um pouco sobre a questão da valorização do servidor que essa administração não teve. O que o senhor, como futuro vereador, pode falar para esse pessoal que está pedindo, clamando valorização, principalmente os servidores, os professores da rede municipal? Paz, isso é sério, né? Sério. O servidor, ele é um funcionário nosso, né? Ele é um funcionário dos cidadãos, né? Tanto quanto os gestores, né, públicos, eles são funcionários nossos. Acho que isso é uma questão cultural e uma questão de consciência que a gente tem que chegar, as pessoas têm que entenderem isso. E são pessoas que têm família, que têm a sua casa, que tem que ter um momento de descanso. A gente precisa humanizar a coisa, precisa humanizar. Né? Eu sou professor, eu dava para aula de música antes, depois dei aula na faculdade, e eu vi um discurso na última campanha nacional que tratava mal o professor, e eu me sinto mal. Eu acho que você tem que tratar bem o professor, e principalmente o professor do ensino fundamental. É lá onde eu falei para você, onde as crianças aprendem a gostar de ler, a gostar de ser empresário, a querer empreender, a gostar de ser honesto, a respeitar a família. Então, você precisa tratar isso, sabe? E fazer um plano de carreira. Se o professor ele faz um mestrado, ele precisa ganhar mais por isso. Claro que os professores vão reclamar, porque você estuda tanto quanto outras classes, não vou falar quais são aqui, mas já vem algumas na cabeça, e você recebe proporcionalmente muito menos. É essa a luta dos professores. E às vezes as pessoas falam, mas o professor, porque a nossa sociedade, ela, em geral, ela é pobre, o professor tem uma casa boa, tem isso aqui, mas ele investiu estudo e dedicação, porque você ser professor, você trabalha, obviamente, por dinheiro e a tua profissão. Mas tem coisas da profissão que você tem que ter amor para fazer, não é? Eu vejo a minha filhinha lá, ela estuda e um monte de criança, né? E daí, de vez em quando, a professora, agora nesses remotos, né? Eu vejo que tem que ter uma paciência, que ter um amor, como se fosse pai até. Então, a gente tem que valorizar o professor e fazer com que ele tenha uma vida melhor. Né? E isso não tem como fugir. O servidor público também. O servidor público, ele atende a gente aí nas repartições, né? Nas autarquias, e ele tem que estar recebendo algo que ele não precisa ter que trabalhar em 3, 4, 5 serviços. Então, se você faz ali, você que gosta, se você não gostar e for servidor, e qualquer outra profissão, você tem que procurar outra, passar num outro concurso, fazer alguma outra coisa. Mas se você está ali que gosta, você tem que ser bem remunerado. E esse diálogo, sabe? Eu tenho um amigo que ele passou em algumas gestões aqui de Campo Mourão. Não vou falar quem é para não causar um problema. Mas ele falou que teve gestões de que o servidor adorava os administradores. Né? Eu vou falar até quem é o administrador, porque eu estou falando bem, o Nersão, por exemplo.
E daí veio algumas gestões em que o servidor ele tem medo até quando passa o cara que é o administrador. Porque é uma administração feita na base da pressão, da punição, e não precisa ser assim. Eu acho que a administração não pode ser uma administração integrada, trazer todo mundo para a conversa, entender o que está fazendo. Eu sei que estou falando bastante, mas o professor Mário Sérgio Cortella, ele foi secretário da Saúde em São Paulo. E ele falou que quando ele visitava os colégios, ele levava a mulher do cafezinho, ele levava o rapaz do xerox para visitar. Para quê? Para que ele entendesse que ele não estava só fazendo xerox ou cafezinho, para ele entender que ele está fazendo educação e que aquela educação muda a vida das crianças e muda a vida da sociedade. Então é isso. É fazer com que as pessoas entendam o grande trabalho que elas estão fazendo e recebam por isso. Pessoal, a gente está encerrando o programa. Meia hora passou rapidinho, né? Hoje é sexta, então a gente só volta segunda-feira aqui com o nosso programa Meia Hora com o Gestor. Obrigado, professor Leandro. As portas estão sempre abertas, a porta aqui da casa com o Stefano, com o André, com o próprio Luiz Alfredo. A gente está sempre à disposição do senhor. Eu que agradeço. Fiquei super feliz pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Abraço, até segunda-feira.